Bom dia, pessoal. O nosso vídeo de hoje é um vídeo especial que a gente quer falar um pouco das joias do Cerrado, né? Então, seja bem-vindo a mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves e a gente tem uma biblioteca de vídeos aí já disponibilizados. Você que está chegando agora, você que já é nosso seguidor, quiser rever algum dos nossos vídeos, até para entender um pouco os vídeos que estão surgindo agora, vai nessa biblioteca, escolha, assista, divirta-se, compartilhe. E o vídeo de hoje, como eu disse, do Botanicamente Falando, é um pouco sobre valorizar um pouco o nosso Cerrado. A gente passou aí pelo Dia Internacional da Biodiversidade, tivemos na semana seguinte, e que é anterior a essa, o Dia Nacional da Mata Atlântica, e como o Dia do Cerrado vai demorar a chegar, a gente resolveu fazer um vídeo especial sobre duas plantas que são verdadeiras joias do Cerrado. O Cerrado tem várias joias, eu escolhi para o vídeo de hoje duas: o pequi e a semente do baru, castanha do baru. Então a gente sabe que tem várias outras joias nesse cerrado maravilhoso que a gente tem, que é um domínio fitogeográfico importantíssimo no Brasil, que separa dois blocos, geograficamente, dois blocos de florestas úmidas. De um lado a floresta amazônica e do outro lado a floresta atlântica. Então o cerrado com a caatinga, eles formam aí um eixo seco separando duas florestas úmidas, o que do ponto de vista da biogeografia é extremamente importante. Como eu falei dessas joias vegetais, eu poderia escolher buriti, o capim dourado, tem inúmeras espécies do cerrado. Mas eu escolhi duas que para mim são significativas, porque elas representam muito bem o cerrado. São espécies que ocorrem no cerrado brasileiro, né, em grande número. E uma coisa importante é que existem várias comunidades que fazem uso do extrativismo dessas plantas para comercialização, e é uma fonte de rendas extremamente importante de comércio sustentável, de comércio justo, que a gente tem aí então essa rede de pessoas trabalhando com a exploração racional do pequi e do baru. E eu tenho um especial carinho pelo pequi, porque eu sou um adorador de pequi. E o pequi tem uma coisa: ou você gosta, ama ou odeia pequi. Não existe um meio termo para pequi. Eu amo pequi, eu fui conhecer pequi primeiro quando eu passei uma temporada com os grupos indígenas no Xingu, muitos anos atrás, e depois quando eu fui trabalhar e morar no Tocantins, na Universidade do Tocantins, e eu me apaixonei por pequi, porque eu comprava pequi, tinha uma árvore de pequi no quintal de casa. Então, para mim, foi um prazer imenso me apropriar das delícias do pequi. Uma das características do pequi é que o pequi tem um cheiro intenso. É uma árvore maravilhosa, uma árvore linda, super ornamental, da família Cariocarácea. Não confundir com a família do mamão, que é Caricácea. A família do pequi é Cariocarácea, que é também uma rosídea dentro do grupo das eudicotiledonas. É uma árvore monumental, linda, de aspectos estrutural muito bonita, e que pode ser e deve ser utilizada no paisagismo, nos ambientes, nas cidades que estão inseridas dentro do domínio do cerrado, por exemplo. Tem flores brancas, cheirosas, lindas, que se abrem à noite. Então é uma árvore escultural muito bonita. Mas o pequi tem uma série de propriedades. O pequi já era utilizado desde o século XVIII, os frutos do pequi já eram utilizados desde o século XVIII para produzir um sabão. E isso se deve às propriedades que a gente tem nos frutos. A madeira também é de alta qualidade, tem fins, é uma madeira de muito boa qualidade, porque ela é uma madeira dura, resistente e muito empregada para fins diversos, a madeira do pequi. Com relação ao fruto, o fruto, ele basicamente ele tem a casca e tem uma polpa esverdeada, que é a parte interna que a gente chama do mesocarpo. Só que o mesocarpo, no caso do pequi, ele é dividido em duas partes. Esse mesocarpo, que a gente chama do mesocarpo externo, que está mais próximo da casca, ele é uma estrutura esverdeada que a gente não come, mas também é utilizado, por exemplo, na produção de sabão. E tem a parte interna do mesocarpo. O pequi é tão doido que a parte interna do mesocarpo, ele está envolto, preso na semente. Então eu trouxe um aqui porque eu recebo pequis, carregamentos de pequis de meus ex-alunos espalhados pelo país.
Então aqui a gente tem um pequi cozido, aqui dentro está a semente do pequi. O pequi é um fruto carnoso que não se abre, indehiscente, portanto. Aqui então a gente tem a semente do pequi e essa capa amarelada, já cozida, essa capa é que é o mesocarpo interno. Então essa estrutura aqui é que é a parte do fruto. Essa bolinha aqui, podem ter mais de uma no fruto, essa bolinha aqui dentro guarda a semente. Só que a semente, ela é envolta por uma estrutura extremamente espinhosa. Então, existe uma técnica para comer o pequi, na verdade. Você tem que roer essa parte, que é uma parte mínima. Eu fiz aqui um corte no outro pequi, para vocês verem. Então, aqui é o pequi. Essa é a parte amarelada, que é a parte interna do mesocarpo, que a gente raspa literalmente com o dente, não pode morder. E toda essa parte marrom avermelhada são os espinhos que são ultra perfurantes. Toda pessoa que começa a comer pequi não conhece, ela morde o pequi e fura a língua. E aqui dentro está a semente. O pequi ele é super rico em óleos. Os óleos têm funções terapêuticas, amplamente estudado. Olha como é que a gente raspa o pequi, tá vendo? Amplamente estudado. Tem que se limpar e é altamente oleoso. Produz um óleo, um azeite de pequi de alta qualidade. E isso é muito importante. O pequi tem altíssimos índices de vitamina C, por exemplo. E carotenoides que são importantes como antioxidantes para o corpo. Então, uma outra coisa importante da gente falar do pequi é que ele faz parte de uma cadeia produtiva ecologicamente sustentável. E isso é muito importante. A gente já fez um vídeo sobre algumas espécies da Amazônia, como o guaraná e o açaí, e o pequi é um exemplo similar, porém, da caatinga. E o outro exemplo que eu queria trazer para vocês é a semente de baru. A semente de baru, na verdade, também chamada de castanha de baru, é a castanha do caju do cerrado. É uma semente oriunda de um fruto, de uma espécie da família leguminosa, uma espécie também do cerrado, uma espécie, inclusive, que consta na lista de espécies ameaçadas de alguns estados, porque a madeira tem propriedade antifúngica, ou seja, a madeira é uma madeira que evita que ela não é atacada, porque ela tem compostos que inibem o ataque de fungos. Então é uma madeira muito resistente. Então por isso ela é muito explorada. E o baru, eu infelizmente não tenho nenhuma semente de baru aqui em casa para mostrar. Então a semente de baru, ela é extraída de um fruto que é extremamente rígido. A maioria das leguminosas, que também é uma família do grupo das rosídeas, Eudicotyledôneas e angiospermas, a maioria das leguminosas, elas têm um fruto tipo legume, que é um fruto seco que se abre, ou seja, deiscente. Só que o fruto dessa espécie, desse gênero de leguminosa, que é o baru, é um fruto que ele não se abre. É um fruto muito duro, muito difícil de ser manipulado. Então, a exploração econômica por esses grupos, essas cooperativas de extrativismo, de economia sustentável, elas retiram essa semente e essa semente é comercializada em geral torrada. Essa semente torrada tem vários estudos mostrando diversas propriedades medicinais, inclusive ela é tratada como o Viagra do cerrado. Isso aí já não tem comprovação. Mas tem diversos nutrientes, micro e macronutrientes, importantes para a alimentação. Como as sementes, de maneira geral, elas têm uma grande quantidade de óleos de boa qualidade, ou seja, óleos, gorduras que atuam no nosso organismo de forma positiva, como a gordura do pequi e os óleos que a gente encontra na semente do baru. Então são dois exemplos de plantas extremamente importantes para a economia local de populações do cerrado, espécies nativas, uma da família leguminosa, o baru, que é utilizada a semente, e outra da família Cariocarácea, que é utilizado o mesocarpo interno e externo, as sementes também, ou seja, tem um uso muito mais amplo. E tem que falar do baru, que também a casca eles usam tritura para fazer uma farinha de baru, né? Então, assim, tem uma rede econômica que é importante com duas espécies do cerrado. Não são as únicas, mas eu trouxe aqui dois exemplos de importância de economia sustentável, porque as plantas precisam estar de pé, florestas em pé também no cerrado,
muito importante na economia dessas comunidades e que a gente pode ter um amplo uso na nossa alimentação. O baru ainda não é amplamente utilizado, mas ele está sendo conhecido e acredito que em breve ele vai estar tão difundido quanto outros grupos, como por exemplo a castanha do caju e a castanha do Pará. O pequi é a mesma coisa. Porém, como eu falei, o pequi tem um cheiro, uma fragrância que eu acho maravilhosa, mas não necessariamente todo mundo gosta. Quando eu cozinhei os pequis hoje para fazer esse vídeo, meu marido, que não gosta de pequi, ele já falou, contaminou a casa toda, por uma boa causa para fazer o vídeo. Eu como pequi e ele não come o pequi. Então, ame ou odeie. Como ele não morou no Tocantins como eu, então ele não descobriu os grandes prazeres e delícias de uma galinhada, arroz, galinha e pequi. Maravilhoso, recomendo muito. Comida nativa, comida do Cerrado, um ótimo exemplo de espécies do Cerrado. E de sobremesa você come um mousse com semente de baru. Forte abraço para vocês, duas famílias, Cariocaraça e Leguminosa, ambas Rosília, do grupo das Eudicotiledôneas. A gente volta para um próximo vídeo falando de plantas brasileiras importantes para a gente descomplicar a botânica e ver que a botânica pode estar no nosso dia a dia e pode ser economicamente importante. Florestas em pé e economia sustentável, garantindo a sobrevivência de vários grupos que vivem de forma sustentável nos biomas, nos ecossistemas brasileiros. Abraço, até o próximo.